Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa live, a gente vai falar sobre como estruturar um processo seletivo. Fala aí, Mari, algo que as pessoas ainda ficam bastante em dúvida, né? Parece algo muito cabeludo, muito difícil de estruturar, de como montar. E, realmente, antes da gente passar a conduzir as entrevistas, tem um pré antes, né? Um pré-processo seletivo, uma parte mais administrativa, mais processual, né, do que apenas, opa, precisamos de tal pessoa e começar a conduzir as entrevistas, né, Mari? Sim, e parece um tema não tão relevante, mas é impressionante o quanto estruturar um processo de recrutamento e seleção impacta diretamente na qualidade e na assertividade dos processos e dos candidatos que você vai trazer para dentro da sua empresa ou da empresa que você está atendendo, né? Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. E daí, o que você acha, né? Vou trazer aqui algumas coisas, você vai me complementando, vai trazendo aí da sua parte também, se eu esquecer. Eu acho que a primeira etapa, né, para você começar a pensar em abrir a vaga é realmente desenhar o job description, né? Que é o quê? Sim. É aquele documento onde a gente vai colocar não só as atividades daquele talento, o nome daquele cargo, né, quais são as competências necessárias para aquela pessoa fazer aquela atividade. Então, desde soft skill, né, que são as competências comportamentais, como as hard skills, que são as competências técnicas, e o desafio também, né, daquela área, Sim. né? Desafio daquele momento, daquela posição, acho que também é algo super importante para a pessoa entender o que ela precisa, não é só as atividades, né? Mas o que ela precisa trazer para a empresa, né? Contribuir com a empresa. Sim. E eu iria até mais além. Eu acho que antes ainda desse step, a gente tem um step que muitas pessoas se esquecem, mas é a importância do papel do gestor na identificação da necessidade de uma vaga. Né? Eu costumo muito falar isso para as pessoas com quem eu trabalho. Precisa entender se realmente você precisa de uma vaga, se você precisa de mais pessoas, ou se você precisa primeiro acertar processos dentro da área. Eu já vi muito disso acontecer também. Então, acho que uma das etapas mais importantes dentro de um processo de recrutamento e seleção, e aí independe se você é uma consultoria que está prestando um serviço ou um RH interno, é entender com o gestor quais são as necessidades, para entender de fato que tipo de vaga é necessária, se é uma pessoa mais sênior, mais júnior. Muitas vezes os gestores... Eu já trabalhei com gestores que têm isso pronto, eu já trabalhei com gestores que não têm. Então, eu acho que é um papel importante para quem está nessa linha de recrutamento e seleção, para ir, então, desenhar o job description e todas essas etapas que você trouxe também, né? Exato. E acho que um ponto do que você falou aí é também entender se a empresa tem esse budget, né? Porque, às vezes, você até precisa, mas a empresa, nesse momento, principalmente startups que estão iniciando, não tem o budget para trazer essa pessoa. E não adianta falar, vamos ver o que acontece. Independente se você está com uma consultoria, né, muito bem colocado, Mari, para conduzir o processo seletivo para você, ou se você está fazendo in-house, dentro de casa. Cara, a partir do momento que você começa a trabalhar a vaga, é custo. É custo. Então, não adianta abrir uma vaga, não ter certeza se você tem, né, se você consegue hoje trazer uma pessoa financeiramente, se você tem budget para isso, para depois parar no meio. Você perdeu tempo, você perdeu dinheiro. Sim. Mesmo que seja o teu, né, o tempo e a mão de obra interna, né? Poderia estar criando outras ações ali, o RH ou o gestor, quando às vezes a startup não tem o RH, é o gestor, ele poderia estar fazendo outras atividades do que a gente sabe que é moroso, demora mesmo, tem bastante trabalho conduzir um processo seletivo para no final parar, né? Você não tem nada. E é importante dizer que existe uma diferença entre isso que você trouxe e um processo e um recrutamento proativo, né? O recrutamento proativo é aquele que eu tenho mapeado na minha empresa ou no meu cliente as vagas mais recorrentes, né? Os perfis mais recorrentes, ou perfis que a gente já sabe que tem dificuldade de se encontrar, são processos às vezes mais morosos no mercado. E aí eu começo a mapear o mercado e entender os potenciais candidatos. Isso é uma coisa. Você cancelar a vaga é outra. É óbvio, existem algumas situações em que, quando você cancela uma vaga, isso até, de fato,
pode ser, não necessariamente é negativo, porque você fica com um banco de dados. Mas quando a gente fala de fazer um processo seletivo do começo ao fim, para chegar no fim e cancelar, isso sim é perda de tempo, de dinheiro e às vezes até de candidato, porque você passa uma imagem muito errada para aquela pessoa, né? De que você não se preparou, né, para a vaga, de que a empresa não é organizada. Exato. E eu vejo isso acontecer em muitas empresas de serviço, sejam elas consultorias, sejam elas agências, produtoras, empresas que trabalham muito com base em projeto, em desenvolvimento de serviços para outros clientes, elas tendem a fazer muito isso. Elas não sabem muito o momento em que elas abrem uma vaga oficialmente ou que elas começam a sondar o mercado. Então, a dica que eu dou para pessoas nessa situação é: se você não tem certeza se esse projeto vai acontecer, sonde o mercado. Tem uma noção e trabalhe a expectativa com o cliente de contratação de equipe. Então, já deixa avisado que isso é uma equipe a ser contratada e que para isso você vai precisar de 30, 40, 60 dias, dependendo da complexidade. Não faça de maneira a sair trabalhando à torta e à direito, a sobrecarregar seu RH ou a contratar consultorias, porque é isso, você vai perder tempo, você vai perder dinheiro. Exato, exato. E voltando, né, daí a gente abre, depois disso, depois de entender, né, se realmente existe a necessidade, se precisa trazer alguém de fora, às vezes você tem alguém dentro de casa, né, Mari, que você poderia treinar, capacitar, e você fala, não, realmente é uma pessoa de fora, já sei a senioridade, eu tenho um budget para isso, e a gente vai desenhar o job description. Eu acho que alguns pontos importantes ali para o job description, né, como eu falei, da descrição das atividades, trazer os desafios, e o nome do cargo, né, Mari? A gente vê muitas empresas trazendo um nome mais cool, diferentão. Por um lado é legal, mas eu falo para colocar ali na descrição, né? Você pode vender seu peixe, colocar de uma forma, e acho que deve mesmo, porque você conta um pouco sobre a cultura da empresa durante a descrição. Mas você colocar como cargo, isso pode trazer bastante problema. Porque se não é um cargo que o mercado está acostumado, aquele candidato possivelmente ele não vai te achar, porque ele vai procurar pelo nome que o mercado, né, pela nomenclatura que o mercado está acostumado. Sim, e existe um outro problema também, que é a expectativa. O nome de um cargo, ele serve como uma identidade para a pessoa que está ocupando aquele cargo. E eu já vi muito isso acontecer, às vezes em empresas ou mercados, não são empresas, mercados que não são muito preocupados, atentos a uma estrutura de cargos e salários, por exemplo. A darem nomes cools, né? Head of, lead of, sem de fato dar o papel. Quando eu chamo alguém de head, quando eu chamo alguém de líder, quando eu chamo alguém de diretor de projeto ou gerente de projetos, essa pessoa vai entender que existe sim uma função que é inerente a um cargo de gerente, independente do que, a um cargo de diretor, a um cargo de head. E muitas vezes as empresas usam isso para deixar a coisa mais flexível, mas quando você vai ver de fato o que a pessoa faz como um gerente de projeto, por exemplo, você vai ver que na verdade é um analista. Então você cria uma expectativa de status, de posição, de salário. Isso tem que ter muito cuidado. Eu acho que a gente não precisa ser engessado, e o foco aqui não é falar de cargos e salários, mas existe as regras, entre aspas, elas existem por um motivo. Então, sim, você vai dificultar o acesso aos candidatos que você quer de fato acessar, né? Você vai, às vezes, criar expectativas que a empresa não vai corresponder e isso aumenta a turnover, o que vai afetar o processo de recrutamento e seleção, porque você vai ter que abrir de novo uma vaga. Então, você vai estar ali trabalhando correndo atrás do rabo, né? O famoso cachorro atrás do rabo. Então, sim, tem que ter um cuidado. As nomenclaturas, elas existem, elas devem ser usadas de acordo com o seu mercado, com quem você quer atingir. Como eu faço para saber? Hoje em dia, é muito fácil. Entra no LinkedIn, dá uma olhada nas empresas que são... Você não precisa nem contratar alguém para fazer isso. Uma pesquisa, você sentar meia hora, você mesmo faz. Ver as empresas que você considera concorrente, como é que eles estão divulgando, como é que eles estão fazendo. Ou não só empresas concorrentes, porque às vezes a concorrente faz o mesmo que você, né? A empresa que você está mirando, o seu cliente, se você é uma empresa de serviço. Então,
Hoje, o que não falta é ferramenta, o Google está aí para isso, e existem vários portais muito bacanas que disponibilizam informação. Né? Legal. E outra coisa também que eu falo da nomenclatura, Mari, é que daí não é só a nomenclatura, mas, tipo assim, muitas vezes, muitas startups acabam falando, não, vou trazer uma pessoa que vai fazer as duas partes. Então, dando um exemplo, comercial, vou pegar um cara que vai ser tanto closer como hunter. Cara, hoje o mercado não está acostumado a fazer isso, a ter uma pessoa para closer e uma pessoa para hunter, né? E não uma pessoa que faça os dois. E daí, às vezes, você vai ter mais dificuldade, novamente, de encontrar essa pessoa, né? Porque ela... E até, eu falo assim, até as posições, os cargos que estão mais acostumados a serem híbridos. Por exemplo, o XY. Full stack é o cara de front, né, de tech, e o cara, o desenvolvedor de front e o desenvolvedor de back. Mas mesmo assim, eu sempre falo, não tem como você ser muito bom em UX e UI, ser muito bom em front e em back. Tem o que você é o melhor. E daí a empresa também tem que saber qual que ela quer um foco maior. Eu quero um cara de UX e UI, mas vai ter o foco maior em UX. Então, eu preciso procurar pessoas que são UX e UI, mas que tenham um foco mais em UX. E deixar isso claro na vaga. Porque se for uma pessoa ao inverso, que é o XY e tem um foco mais em Y, ela vai se frustrar. Você vai perder tempo também no próprio em ter esses candidatos, né? Se você não deixa claro. Você vai ter que entrevistar para chegar no final e falar, na verdade, ele era mais UX e eu preciso mais de UI. Então, deixa isso claro. Você pode até usar a nomenclatura UX/UI, mas deixa isso claro que precisamos de alguém com foco maior em UX. Precisamos de uma pessoa com foco maior no front. Sim, ou esteja aberto para treinar no outro expertise. O que acontece com isso é que, mesmo que exista até uma tendência para alguns perfis, você ter, como você deu o exemplo do XY, em determinado ponto da carreira, isso não vai haver uma especialização. Então, você, por exemplo, encontra muito mais analistas que tenham esse conhecimento duplo em UX e UI, falando especificamente, do que especialistas, do que líderes técnicos, do que diretores de área. Então, acho que precisa ter essa atenção. E existe também o cenário em outros mercados, outros perfis, que, na verdade, você está querendo criar um perfil que não existe no mercado. Você pode até, você deu o exemplo do comercial, você pode até achar uma pessoa que tem esse conhecimento, vai ser difícil para você. Existe, não duvido que existe. Aliás, no mundo, não duvido de nada. Como hunter e agora trabalhe como closer, mas é difícil a pessoa querer fazer os dois, né, também. Exatamente, vai chegar um ponto que não vai. Eu vou pegar o exemplo do RH, porque o RH é um perfil que sempre a gente atua muito, existe muito um início de atuação generalista. Então, você conversa com muitas pessoas que trabalham com RH, de certa maneira, elas conseguem navegar em alguns aspectos. Mas o generalista, ele tem uma função. Por exemplo, quando você tem um BP, um business partner generalista, ele é bom por isso, porque ele está atendendo o seu negócio e ele tem uma visão 360. Mas você tenha certeza que por trás dele você tem pessoas específicas. O BP, por exemplo, não faz recrutamento e seleção. Entende? Então, assim, hoje você vê algumas especificações, por exemplo, dentro da área de recursos humanos, que vão além da generalização. Eu sou uma pessoa que eu tenho um foco maior em desenvolvimento organizacional. Sei muito bem do que a gente está falando aqui, vivo o que a gente está fazendo aqui, né? Mas o teu foco maior, a tua especialidade. A mão na massa é desenvolvimento. É óbvio que eu saber o que eu sei de recrutamento e seleção me ajuda muito, e vice-versa, né? Para quem está do outro lado. Mas não dá, gente. É que nem médico. Você até tem um clínico geral. Vamos usar esse exemplo, que é bem mais prático. Você até tem um clínico geral. Mas o clínico geral não vai operar o teu joelho. Entendeu? O clínico geral, ele não vai saber especificamente tratar uma doença imunológica. Imunológica, acho que é isso. Trazendo para esse universo que as pessoas conseguem enxergar mais essa diferença. A ideia é que nem a ideia do advogado, do médico, a gente está mais acostumado com essas profissões. Você não tem um advogado que manja de tudo. Você tem o cara da civil, família, penal. Ele pode até saber outras coisas, né? Então, é importante você saber o que você está buscando e o que o mercado tem para oferecer.
É isso aí. E se você está buscando... desculpa, mas se você está buscando uma vaga, por exemplo, um perfil que ainda não tem muito no mercado brasileiro, que às vezes acontece, a gente já viu acontecer muito, tenha em mente que você vai ter que treinar. Exatamente. Ou que tenha no mercado, como agora as vagas de tech, né? Mas tem um boom muito grande, não tem pessoas capacitadas, pessoas o suficiente, né, para dar conta de toda essa demanda. E daí não adianta ir atrás lá do especialista, não adianta ir atrás do cara sênior, ainda mais de algumas vagas. Né? Exato. Você vai ter que ir para o cara júnior e treiná-lo. É isso que você falou. Eu vou ter que captar, vou ter que olhar uma linguagem mais similar que eu tenha a essa vaga. A gente tinha uma vaga de Rust e os caras queriam um especialista. Cara, é uma vaga super nova, não tem especialista aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos pegar uma vaga, uma linguagem similar, vamos perguntar se a pessoa tem interesse em mudar para Rust e daí a gente treina. E daí, assim, é algo, poxa, Gabi, mas eu queria alguém que estivesse rodando. Mas não existe. Eu queria que existisse, mas não existe. Às vezes a gente tem que aceitar que não existe. E vai ter que treinar mesmo, né? Ou vai ter que pagar caro. Exato. E talvez não valha a pena. E é por isso que as pessoas precisam entender que recrutamento e seleção precisa de planejamento. Exato. Porque se você precisa de uma pessoa rodando, então isso tinha que ter sido mapeado lá atrás para você ter o timing de encontrar a pessoa, etc, etc. Aí chegar nesse momento. Para não chegar. Isso você só consegue também fazendo uma boa, entendendo muito bem qual que é a sua empresa, né? Fazendo um bom diagnóstico, é uma outra história, mas só fazendo um ganchinho, fazendo um bom diagnóstico para entender qual é o nível, né? Até cultural da sua empresa, de cultura, as pessoas que têm ali o nível, né, de conhecimento técnico para aí falar, se daqui tal tempo eu quero chegar em tal lugar, minha equipe tem que estar um pouco diferente, então eu preciso começar a treinar. E aí envolve um tema que não é ligado diretamente a recrutamento e seleção, mas acho que vale a gente pincelar, que é a questão do onboarding. Essa ideia do eu quero que a pessoa chegue rodando versus a pessoa não tem os conhecimentos profundos da empresa. Como é que a gente passa os conhecimentos dos processos, da cultura, de como funciona a empresa? Num processo de onboarding. Um processo de onboarding não dura um dia. A gente... Se você for ser uma pessoa não tão criteriosa em termos de recursos humanos, você pode prever que o onboard dura 3 meses, é o tempo de adaptação. Mas se a gente for ser rigoroso, a gente está falando 6 meses para uma pessoa estar rodando integralmente. Então, existe uma visão de mercado como se as pessoas fossem peças. Você entendeu? Você compra uma Alexa, instala na sua casa e ela vai rodar na hora. Tranquilo. Mas mesmo a Alexa, você tem que configurar com vários aplicativos se você quiser usar todas as funcionalidades dela. Se você comprar um aparelho, uma televisão, beleza, mas são máquinas, não são pessoas. Cada um também tem uma curva de aprendizado. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração quando você planeja recrutamento e seleção. Exato. O onboarding faz parte. Quanto tempo eu vou ter para treinar essa pessoa? Exato. E se eu não vou ter tanto tempo para treinar essa pessoa, o que eu vou abrir mão na hora de avaliar essa pessoa? É isso aí. Um outro ponto também, eu acho, né, nesse pré, começar a colocar a mão na massa mesmo e conduzir o processo seletivo, eu acho que é entender como que eu vou trabalhar esses currículos. Se eu vou fazer uma prospecção mais ativa ou se eu vou fazer uma prospecção mais passiva. Se eu vou contratar uma consultoria de recrutamento e seleção para me ajudar ou não. Eu acho que isso também envolve antes de começar o processo seletivo, né? E porque eu acho assim, você pode e deve sim publicar as vagas. Mas eu acredito que se a gente esperar só os currículos chegarem até a gente, principalmente algumas vagas, e daí voltando para a tech, cara, não vai vir bater na tua porta, desculpa. Não. Você que vai ter que ter o trabalho de ir atrás daquele candidato, né? E isso precisa também ser analisado antes. Algumas vagas você vai precisar sim, né, de uma consultoria de recrutamento e seleção para te ajudar, porque já tem esse banco, porque tua equipe, você não tem um RH e vai ser difícil o gestor parar as atividades e ele fazer essa prospecção ativa, ou tem um RH, mas tem um monte de outras coisas que essa pessoa do RH está fazendo, né? Vários programas ali dentro da empresa, e nesse momento teria muito, iria comer muito tempo dela,
né, para poder conduzir um processo seletivo, e daí é o momento que a gente pensa, fazemos em casa ou vamos colocar isso como um outsourcing, trazer uma consultoria para nos ajudar, né, Mária? Também entra aí no processo antes. Sim, e esse pensamento de recrutamento passivo é um pensamento que eu, Mariana, particularmente, considero bastante arcaico de mercado. Isso é uma realidade de um mercado de 20 anos atrás, 30 anos atrás. A não ser que você seja uma marca grande, como o Google, marcas assim, realmente, o Google não precisa nem fazer, nem abrir, o Google, na verdade, nem publica a vaga, de tanto currículo de pessoas interessadas que ele recebe. Mas se não é o seu caso, e aí se você fosse o Google, hein, Mari? Porque assim, a gente também recebe muito currículo fora do perfil. É muito trabalhoso. Não, sim, é que eu digo assim... Eu sou péssima para as nomenclaturas. Você sabe o João do Trigo? O João do Trigo? O joio do trigo. Exato. Então, sim, mas é que eu digo assim, que o Google, ele é o tipo de empresa que é tão famosa que não precisa abrir vaga. Isso com certeza não. Mas eu tô dizendo assim, se você não é o Google, então Google, Facebook, né, agora Meta, enfim, se você não é uma dessas, saiba que a ideia de ficar sentado esperando que as pessoas te busquem é uma ideia um pouco ultrapassada, porque hoje as empresas estão falando de employer branding para que esse movimento aconteça. Então, tem que ser investido. Você entende? O proativo além de você se antecipar em termos técnicos, em termos de tempo de vaga, o mindset de uma empresa que faz recrutamento proativo é uma empresa que sabe muito bem quais são os seus valores, o que ela está buscando. Então, não é qualquer pessoa que vai dar certo. Eu vou mapear quem é o meu perfil, quem é o meu target. Então, acho que também tem isso, e isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso para a gente dizer que as pessoas acham que recrutamento de seleção é muito simples. Se você fizer sem qualidade, é muito simples, né? Tem outros problemas lá na frente, você vai ter custo. Exatamente. Se você olhar só ali, ó, sem interligar com as coisas, vai ser isso. E eu gosto de dizer isso, que independente se você vai fazer com recrutamento interno, in-house, como você falou, ou com consultoria, você tem que ter a visão de como o seu recrutamento e seleção liga com outros processos. O próprio employer brand que você trouxe agora, né, Mari? É algo que se trabalha, assim, lado a lado, né? E as consultorias vão te perguntar sobre isso, tá? Isso é uma tendência muito forte. Quando as consultorias sentarem, uma boa consultoria, ela vai querer saber da tua cultura, ela vai querer saber qual é a persona da tua empresa. Então, é importante que você saiba. Né? Na própria... Exato. Do processo. Na hora que eu estou conversando, entrevistando... Ser mais assertivo, né? Exato, porque na hora que eu estou entrevistando uma pessoa, eu já pego ali e falo, esse cara não vai dar match, não. Legal, legal. E acho que, assim, uma última etapa, antes da gente entrar no processo seletivo de fato, é desenhar as etapas desse processo seletivo. Então, quem são as pessoas que vão entrevistar? E aqui eu trago um ponto importante. Tente trazer, se são muitas pessoas, até 2 pessoas entrevistando junto, para o processo ser mais ágil, não ser aquele processo interminável. Primeiro porque algumas vagas que o mercado está muito agitado, você vai perder esses processos seletivos. A galera mais nova, geração Z, não tem paciência para um processo seletivo longo, então você vai perder candidatos bons no meio do processo. Então, veja o quanto você consegue colocar, e daí eu falo até 2 pessoas, porque não tem coisa pior do que você ir para uma entrevista e ter um paredão de pessoas ali com você, né? Eu sou, assim, eu sei que muitas empresas fazem isso ainda, e eu entendo em alguns cenários, mas eu não gosto de entrevista em grupo. Pode ser para estágio, pode ser para trainee. Não gosto, não gosto. Óbvio, existem técnicas, dinâmicas, tudo, e elas são válidas, adoro analisar grupos, mas eu, Mariana, não. Ainda tem outras pessoas. Agora, o que eu acho horrível, Mari, é quando você é uma pessoa, um candidato, com um paredão de 3, 4 pessoas. Tem isso. Imagina, você deve se sentir assim. É o que eu falo, cada vez mais a gente está falando da experiência também do candidato. Isso é super importante, isso vai ajudar no onboard, vai ajudar na decisão, né? Ele firmar lá na frente, ao longo do processo do onboard, de foi uma boa empresa para eu ter entrado, né?
validar aquela decisão de ter vindo para cá. Então, imagina você colocar numa situação que é estressante já o processo seletivo, não tem como, você está sendo avaliado, e você colocar um paredão lá com um monte de gestor para entrevistar aquela pessoa. Sim. Né? E aquela pessoa sozinha, é o que eu falo. Numa dinâmica, é algo que é mais no físico, né? É algo mais solto, mais disperso. Agora, imagina um paredão de pessoas. Não, sim, mas eu vou fazer advogado do diabo, tá? Adoro. Depende, na minha opinião, depende. Eu acho que não é para qualquer vaga. Primeiro, que eu acho que beleza, às vezes você, dependendo do nível de senioridade, você está contratando um VP, você está contratando, né, um diretor global ou um diretor, né, da companhia como toda. Eu acho que dependendo do nível de senioridade, vai chegar um momento do processo que vai ter que ter uma conversa, o candidato mais 2, 3, às vezes 4 pessoas. Mas eu acho que isso tem que ser usado, com moderação. 2, né? Você não vai fazer isso com um estagiário, com uma pessoa júnior, que realmente você vai assustar. Você está fazendo isso com uma pessoa, às vezes, para um cargo uma posição muito, muito estratégica, né? E avisar. E não ser a primeira etapa, tá? Então, assim, o cara já está no final, o cara ou a mina já está no final do processo, já estamos terminando, já falou com quem tinha que falar. É uma última conversa de validação. Avisou, vai ser assim. Você está esperando um nível de senioridade e maturidade. É isso, não é para usar a torta e a direito. Validação, perfeito que você falou, e um nível a mais. Mas eu acho que mesmo uma entrevista, mesmo que seja um VP, para mim, assim, não tem... Vamos dividir, entendeu? Vamos colocar 2 pessoas no máximo. Para mim, não tem... Exato. Até porque é difícil até conseguir uma agenda de 4 diretores. Não, aí parece que você está na bancada de doutorado, né? Exato. Tá ali apresentando. Não é essa a ideia. E eu acho que outro ponto também, né, importante, além das etapas, quem que vai entrevistar é isso. Se vai ter um case, se não vai ter o case, entender o momento certo de colocar o case. Se o case é para te ajudar, te auxiliar a tomada de decisão, vamos colocar no finalista. Agora, se o case ele é um pré-requisito, ele é classificatório, cara, não perca tempo entrevistando, coloca antes, avalia o case, depois você chama para entrevista. Porque não tem coisa pior do que você fazer todo o processo seletivo, gostar do candidato, o candidato super gostando da empresa, daí faz na última etapa o case, aquele foi bem no case. Sim. E a questão dos testes, dos cases, é uma outra polêmica que a gente podia falar só disso, né? Porque você vê muito, você comentou da geração Z, nossa, eles têm 0 paciência para fazer teste, 0 paciência. Dependendo do mercado, você colocou teste, você não vai conseguir candidato. Tipo, tecnologia, que é um mercado muito requisitado, eles vão olhar para você e falar... Na verdade, eu tinha muitas pessoas, viu, Mari? Já fiz vaga para o XY teste, perdia candidato. Vaga de growth, perdia candidato. Então, assim, volto a dizer, o mercado também não... Ele não está muito tolerante nisso, né? Mas daí eu gosto assim, tipo, eu tenho 2 coisas aqui que você falou, né? Eu acho que com uma boa avaliação técnica, tem como a gente sim avaliar, né? O gestor, eu falo que ele é a melhor pessoa para avaliar tecnicamente. Ele fazendo uma boa avaliação técnica, tem sim como você entender se a pessoa tem as competências técnicas para aquela vaga. Sim. Segundo ponto, você pode, se você realmente falar, não, mas eu não abro mão do teste, você pode fazer ali algo que foi combinado, não é algo que faça em casa. Tipo, você tem meia hora, você vai fazer. É isso. Entendeu? Faz o case na entrevista. Tem um case ali ao vivo, ótimo. Eu tinha um gestor, a gente tinha uma vaga muito específica, que era para a área de data science. E aí, realmente, a gente precisava avaliar algumas skills ligadas a raciocínio lógico, não tinha muito como fugir. E o que a gente fazia? E era um case que, assim, sabe aquele tipo de case que não tem resposta certa? Você quer ver o raciocínio, o racional. O gestor fazia na entrevista. Eu fazia primeiro né, eu, assim, HR fazia, RH fazia primeiro uma seleção prévia, e aí, quando ia para o gestor, ele gostava de aplicar o case, porque ele gostava de ver o raciocínio, o racional da pessoa na hora. Exato. Eu acho que é até mais rico e, novamente, melhora a experiência do candidato no processo seletivo. E detalhe, não era prova... Fazer em casa, ele tem um outro trabalho dele
E é justo, né? A gente ouve Google. dois lados. É justo o que eles falam, de olha, eu tenho meu trabalho hoje. Às vezes vem uns cases que é extremamente trabalhoso. E daí Ou que você pega no Google, né? Não, e assim, também. E você vai perder o tempo fazendo aquele case, desenvolvendo aquele programinha que pediram, né? E ele tem o trabalho dele. Ou, muitas vezes, já aconteceu também. Olha, Gabi, essa pergunta de case está praticamente uma consultoria. Eu me senti desconfortável porque ficou parecendo que a empresa iria pegar as minhas ideias. Sim, também. E pior que tem empresa que faz isso, tá? Também, não né? É então, eu acho que assim, a gente tem que tomar, é o que você falou, Mari, muito cuidado com a questão de case, de dinâmica e tudo mais. Enfim, eu concordo com você. Eu acho que fazer na hora, para mim, pelo menos aqui tem funcionado bastante. Mesmo os cargos mais júnior, mesmo estagiário, tem sido ótimo, né? E assim, preciso testar idioma. Adoram dar prova de idioma. Gente, não dê prova de idioma. Porque eu olho no Google, meu amor, a resposta. Conversa. Exato. Mas a pessoa não precisa falar, ela só precisa ouvir. Faz um teste de listening, que nem a gente tinha na escola. Faz um teste de listening. Ela precisa redigir. Manda redigir na sua frente. Fala aí, Mari. Entende? Mais rápido do que você sentar. Muito mais assertivo. Ter que corrigir o teste, né? Sem contar, gente, que o mercado usa uns testes que são muito batidos para vários processos seletivos. Joga no Google a pergunta que você vai ver vários fóruns que te dão a explicação para responder a pergunta. Inclusive, de candidatos já passaram por aquela vaga, já passaram por aquele teste. E eu acho que também uma outra etapa importante aí, nessa parte de quem são as pessoas que vão entrevistar, se você vai fazer case, dinâmica e tudo mais, se prepare, formular perguntas antes, prévias de acordo com soft skill. Então, que perguntas eu posso fazer para fazer uma boa entrevista por competência, né? Para avaliar aquela parte de soft skill, né? A parte comportamental. Sim. Eu acho legal também a pessoa já ter ali possíveis perguntas para avaliar aquilo e já deixar pronto, para na hora que conduzir o processo seletivo já ter aquilo pronto. Exato. E te digo, não é papel do RH, do recrutamento e seleção, fornecer a você, gestor, um roteiro dessas perguntas. O RH deve te dar suporte, sim, principalmente nas, né? Se você não, às vezes você não sabe por onde começar, o RH tem que te dar suporte. Também, principalmente no que se refere a soft skills, né? Mas técnico não é o RH que vai te responder. Exato. Porque, de novo, não tem como uma pessoa saber de todos os... que é essa pessoa? Sabe tanto entrevistar, é o que eu sei, exato. Mas, e principalmente... Quem é o expert ali na parte técnica é o gestor. É o gestor. O papel do RH é avaliar comportamental, mas do gestor também, tá? Do gestor também. Então, assim, recrutamento e seleção não é um trabalho exclusivo de RH. É um trabalho feito a diversas mãos. Né, Mari? De tipo, muitas vezes eles até têm essa noção e eles não sabem conduzir um processo seletivo. Não. Entendo, porque, né? Mas eu acho que, assim, cada vez mais nós, como RH, quem está do outro lado, de estimulá-los, né? A ir buscar um curso, a ir buscar um treinamento para saber fazer uma boa entrevista. Porque por mais que eu entreviste a parte de competência comportamental, fit cultural, você também tem que saber conduzir uma boa entrevista para basicamente. Sim, né? E somos humanos, todo mundo é passível de erro. Não quer dizer que, né? E por mais que a gente busque não nos enviesar com nada, de novo, somos humanos. E digo mais, cada um. Existem técnicas. Eu conheço pessoas que gostam de ser mais intimidadoras na entrevista para ver até onde vai a pressão. Eu, por exemplo, gosto de fazer o contrário. Eu gosto de ficar extremamente à vontade para ver se a pessoa mostra realmente o real comportamento dela. E aí eu consigo tirar. Funciona para mim. Não quer dizer que vai funcionar para a Gabriela. Eu não gosto de entrevistas em que você intimida muito a pessoa. Eu acho que não é muito necessário. Tá, Mari? Acho que não é nem mais uma questão de gostar ou não gostar. Acho que não deve. Pensando na questão humanizada, pensando em people experience, pensando, né, num recrutamento, seleção dado, eu acho que isso não vale, mas às vezes você tem um cargo que você às vezes vai ter que fazer uma entrevista e jogar mais pressão para ver se a pessoa espera ou não.
pode trazer um case e avaliar isso. Sim, eu digo que assim, eu ainda entendo algumas pessoas que usam isso de óbvio, com parcimônia, não é aquela pessoa que vai insultar o candidato, não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que gosta não é que a pessoa vai ser ríspida, mas ela também não vai ser extremamente aberta, ela vai ser ali na dela, meio cara que não revela nada, sabe? São técnicas, você vai fazer a sua, né? Mas sim, acho que aí existe uma diferença de técnica para o que é uma prática humanizada, são duas coisas diferentes. Exato, exato, né? A gente ouve muitas histórias assim, cabeludas, de como trata o candidato. Não. Não leva... Tratar mal não é técnica. E daí, do outro lado, era exatamente isso. Não, eu estressei para ver como é que ele lida sobre estresse. Cara, traga uma situação extremamente estressante e pergunte o que ele faria para resolver. Mas assim, eu já tive também entrevistas, já entrevistei candidatos que você pergunta, a pessoa sai sempre fora da pergunta. Então, às vezes, você tem que ser mais firme. Tá, eu entendi, fulano, mas volta, por favor, na pergunta que eu estou te fazendo. Isso é ser duro, isso é ser mais firme, isso não é ser desrespeitoso, educado, risco, entendeu? E foi o candidato que ele estava saindo da pergunta, né? Foi uma situação, né? É exatamente isso. Até porque, Mário, eu penso que o próximo processo seletivo ele já é estressante por si só, né? Não tem como, você sabe que você está sendo avaliado, né? Você está em dúvida, é angustiante para o candidato de eu saio do lugar que eu estou, se ele estiver trabalhando e vou para esse lugar, será que esse lugar vai me entregar tudo o que ele está falando, né? O que vai me entregar, será que essa é a realidade mesmo? Então, o próprio processo seletivo em si é um momento, né, bem angustiante, eu falo. Mas já é um momento de estresse. Ele é um momento de estresse. Bom, isso daqui eu falo que é a nossa etapa administrativa pré-processo seletivo, né? Então, só recapitulando, é a questão do budget, que a Mari falou, a questão de entender se realmente precisa abrir essa vaga, qual o nível de senioridade, um bom job description, né? Quais são as etapas, com quem vai conversar, se vai ter case, se não vai ter case e tudo mais. E eu diria que agora a gente entra na parte ali de realmente desenhar as etapas num software. E hoje tem vários softwares de recrutamento e seleção que já te dá isso pronto, ou você pode usar até, inclusive, alguns de graça, um Trello da vida, um Excel. E por que é importante você fazer essas etapazinhas e ir colocando números? Para ter indicadores, né, Mari? Entender como é que está conduzindo o teu processo seletivo, aonde que você está perdendo os candidatos, né? Quais são ali os ruídos do processo. E daí desenhar similar a um funil de vendas, né? Onde você, né, toda aquela parte, você tem ali a base, você tem o meio de funil, você tem o fundo de funil e tudo mais. Você tem o topo, o meio e o fundo. E daí, pensando no topo, né? E eu falo, só mais uma coisa, acho que importante. Você ou comprar uma ferramenta de recrutamento e seleção que te dá isso pronto, ou fazer um Excel num Trello. E se você decidiu uma consultoria, pedir esses números, esses acompanhamentos desses números de forma semanais. Aqui na Mova a gente manda todo domingo, toda segunda, os números dos processos seletivos daquela vaga para os nossos clientes, para justamente a gente compartilhar o andamento da vaga. E não só o andamento, eles verem que a gente está trabalhando, mas exatamente aonde estão esses ruídos, né? No sentido do quê? Você fala, como assim esses ruídos, Gá? Então, explicando na unha, né, Mari? Eu coloco na primeira coluna, e aqui fazendo praticamente uma aulinha básica, porque eu já ouvi que essa é muita dúvidas, né? Principalmente quando a pessoa não tem RH ali de gestor e participou de algum evento, fala, meu Deus, o que é esse funil? Como é que eu desenho isso? O que coloca em cada coluna, em cada etapa? O que é importante avaliar? Então, na primeira coluna, eu falo para você colocar ali quantos candidatos você chamou para o processo seletivo. Desde candidatos que você abordou no LinkedIn, que você foi atrás, que fez uma até candidatos que você recebeu o currículo, que te mandaram e falaram que tem interesse na vaga. Até então, não estamos aqui olhando, né? Fit. Só quem interessou. Pessoas você recebeu e abordou, né? Na segunda coluna, a gente coloca o chamado phone screen. O que é o phone screen? É você, antes de chamar para a entrevista, você ligar para esse candidato e avaliar ali, ou fazer uma avaliação bem rápida, né? Eu falo que é que nem... Nossa, essencial. Essencial. Eu falo que é que nem a galera de vendas.
né? Não tem ali o cara que liga para ver se realmente aqueles leads que o marketing mandou, se está dentro mesmo, qual que é a temperatura daquele lead, se realmente está pronto para mandar para a galera fechar a proposta. Sim. Mesma coisa. Aqui é um candidato. E na segunda coluna, a gente coloca o phone screen. O que é o phone screen? É aquela parte que a gente liga para o candidato, né, para entender realmente se ele tem aqueles fits com a vaga. E por que eu falo que aqui é super importante? E o que você perguntar no phone screen, né, Mari? E aqui eu falo que é como se fosse, pensando na pessoa, né, de vendas, é como se fosse aquele cara que liga, né, normalmente é o SDR, se não estiver falando besteira, que liga para os leads que vieram ali, né, da área de marketing, para entender, olha, que se essa pessoa realmente é uma dor que ela tenha, a empresa consegue entregar, né, se ela tem budget, enfim, fazer aquele alinhamento para mandar para a equipe comercial outra parte da venda. É a mesma coisa. E isso economiza um tempo enorme de você não chamar para uma entrevista, ficar 1 hora em entrevista e a pessoa não servir por algo que você tinha resolvido por 10 minutos no telefone. Então, aqui você vai perguntar, né, se a pessoa está avaliando o mercado, se ela tem interesse, bater, confirmar com ela a empresa que ela está e pedir para ela contar de forma bem breve, bem rápida, o dia a dia dela ali. Só nisso você já entende, pelas experiências, pelo dia a dia dela, se é a experiência compatível que você procura, você já baixa ali os pré-requisitos técnicos da sua vaga. E um outro ponto super importante, pergunte o salário atual e a pretensão salarial. Eu ia falar isso. Estava esperando para ver se você falava. Porque se salário for eliminatório para você, pergunta de cara. Se você tem flexibilidade, tudo bem você até não perguntar, né? É meio com flexibilidade, né, Mari? Você tem a flexibilidade 2, 3 a mais. Você não tem flexibilidade de 10 a mais. E se o cara estiver ganhando 10 a mais? Exato. Então, assim, eu falo assim, pergunte independente da flexibilidade. Porque não tem coisa pior do que você chamar a pessoa para entrevista, ficar 1 hora e no final ela não avalia aquele valor. Né? Nossa, é a pior sensação. Todo mundo. Você perdeu seu tempo, o candidato perdeu o tempo dele e não tem coisa pior. Né? E se tem conhecimento técnico específico, tipo, você fala inglês, ou você conhece ferramenta tal, já pergunta na hora. Exato, exato. Qual que é o teu nível de inglês? É isso mesmo. E daí aqui, o que você vai fazer com esses candidatos? Os candidatos que estiverem dentro, ótimo, a gente passa, né, para a próxima etapa, que é a de entrevista, né, que eu falo que é o meio do funil. E as pessoas que você não vai mandar para a entrevista, não vai realmente incluir no processo seletivo de fato, por uma questão de pré-requisito, cria uma coluna lá. Não tem um perfil necessário para a vaga. As pessoas que você não vai mandar porque a pretensão é acima, cria uma outra coluna. Salário acima. Né? Falaram, olha, obrigada, mas não tenho interesse, estou feliz aqui. Cria uma coluna de não tem interesse. Por que é importante você criar essas 3 colunas e ir colocando para elas esses números? Pelos indicadores. Se você começa a ver que você tem muito candidato, que você não conseguiu chamar para o processo seletivo por conta de salário, talvez o mercado esteja pagando muito mais do que você esteja oferecendo e você vai ter que aumentar esse salário. Se é ou diminuir a senioridade. Ou diminuir a senioridade. Você vai ter que fazer ali. Exato. Se é uma questão de pré-requisito, é isso. O que você pode flexibilizar? Né? E se é uma questão de não ter interesse, também é um dado super importante para você entender se o mercado, ele tá, né? Eu tô com a palavra agitado, mas não é agitado na cabeça. Se o mercado está aquecido ou não. Então, isso é importante. Para você ver, o mercado está aquecido para as pessoas dessa vaga. E se tá, isso é um dado super importante para você ver a probabilidade de você perder, o quanto você sabe o processo, mais ainda que vai ter que ser rapidinho, porque você pode perder candidato ao longo do processo porque está participando de outros processos seletivos. E é importante ter esses conhecimentos de mercado, né, Mari? E entender a sua atratividade. O que é uma atratividade? Atratividade é salário compatível com o mercado, benefícios, tá? Independente se você vai contratar uma pessoa estagiária, se é um CLT, se é um PJ, o mercado pratica benefícios, tá? E inclusive para PJs. Então, modelos de PJ, tudo incluso, esquece, já não é mais atrativo. Sua cultura é atrativa ou não. E aí, gente, self-awareness, autoanálise, tem que entender. Eu ia falar alguma coisa além de cultura. E os desafios, tá? Vamos pensar que
Hoje a gente está trabalhando as pessoas mais novas de mercado, ou as que estão começando a ocupar posições de liderança. A gente está falando de gerações entre Millennium e geração Z, tá? São gerações que são pessoas que vão buscar dinheiro, tá? Millennials até mais do que Z, perdão. Mas o propósito é importante. E nesse propósito, um quesito que tem sido muito relevante é diversidade de gênero, de orientação sexual, de etnia, de tudo, né? religião, de tudo, de tudo. Então, a gente está trabalhando com uma geração que busca muito mais uma empresa que trabalhe para um propósito, em que a pessoa consiga enxergar um significado naquilo que ela entrega, naquilo que ela produz, naquilo que ela faz, do que, por exemplo, que a gente tinha com a geração X, que hoje estão ocupando aí os cargos mais altos, que é uma geração do bora ganhar dinheiro e vamos fazer. E aí não é perspectiva a palavra, as prioridades são outras. Hoje, acho que o lema é esse: o que custa a minha saúde mental é muito caro para mim. Então, sim, eu vou deixar um bom salário se me custar muito. Se isso for me gerar um burnout. Exato, exato. Perfeito, Mari. E daí, né, falando ali no meio do funil, a próxima coluna é a de entrevistas, daí você coloca todas as entrevistas que vai ter, aqui vai ser primeiro com o RH, aqui vai ser com o gestor, aqui vai ser com o diretor. Novamente, o quanto você conseguir colocar pelo menos 2 pessoas na mesma entrevista, melhor, para ser mais rápido, né? Você vai ter o case, onde que vai ter o case e tudo mais. E daí as pessoas que você não aprovar em alguma dessas etapas ali do meio do funil de entrevistas e case, você coloca uma outra coluna lá de reprovados, que são pessoas que passaram pelo phone screen, tinha tudo dentro e por algum motivo você não reprovou, que normalmente aí o que entra é mais um fit cultural, né? Porque o técnico ali você já... O pré-requisito técnico você já viu se estava dentro, você já viu se estava dentro, estava avaliando a pretensão salarial, e daí é onde entra, né, de mais a fundo o perfil, entender realmente na unha o que cada um fez, a história e tudo mais, e a gente vê se faz sentido ou não. Então, cria essa linha ali de reprovados. E, por último, o fundo do funil é o famoso, né, a felicidade de todo mundo é o placement, né? Os finalistas, provavelmente a última etapa, que é com o CEO, né, e tudo mais, ou com o gestor às vezes, e o placement. E daí, por que é legal também, fora isso, você sempre ir acompanhando, eu gosto de uma vez por semana, quantas pessoas eu tenho ao longo do processo inteiro e qual a porcentagem em cada uma dessas colunas, né? Para daí a gente realmente entender aonde está a dor, aonde que a gente, né, tem a probabilidade de perder mais o nosso candidato e conseguir fazer ajustes, se é uma questão de salário, se o nosso crivo está muito alto, se a gente não está conseguindo fazer as questões certas. Às vezes, outro dia, essa semana, eu conversei com uma gestora, ela me trouxe um soft skill ali, e na hora que eu fui entender, eu falei, não é esse soft skill, é outra coisa. Porque isso daqui está batendo de frente com a própria cultura que você está me trazendo. Então, na verdade, o que você quer, ela falava que era um perfil empreendedor, mas no final ela queria uma pessoa, né, vamos dizer assim, política, que fosse muito boa para as relações. Isso era uma empresa cheia de processos, não dava para ele ter o perfil empreendedor. Não. E aquela coisa, né? Às vezes nem... Ativo. Desculpa, que dá um delay aqui, tá? Só avisando. Mas é aquela coisa, às vezes nem o próprio gestor sabe exatamente o que ele quer, né? Até começar, às vezes, até olhar para o mercado. Então, quem trabalha com recrutamento e seleção também tem que ter essa flexibilidade de entender que não é que, às vezes, o gestor está mudando a torta e a direito o job description, porque, às vezes, ele está entendendo na prática que talvez as necessidades do departamento dele sejam outras, não aquelas que ele pensou inicialmente, né? Uma coisa que é importante... Claro, deve. Mas puxando sardinha para o nosso lado aqui, Mari, mas eu acho também que é papel, principalmente quando manda para uma consultoria, a consultoria realmente entender o que é aquela soft skill. E daí, justamente onde você consegue falar, peraí, então, na verdade, não é o perfil empreendedor que você está buscando. Exato. É outra coisa. Então, é aí que eu falo que também tem os ganhos, né, de você
trazer uma pessoa de fora para te ajudar no processo seletivo. Ah, sim. Quando eu digo papel de quem está fazendo recrutamento e seleção, no caso da consultoria, eu diria até que não é nem papel, tinha que ser, é o serviço que ela tem que vender mesmo, entendeu? Ela tem que ter esqueci a palavra. Mas ela tem que ter essa malícia de essa sensibilidade, né? Sensibilidade, obrigada, era essa a palavra. Quando eu contrato se eu sou cliente e eu penso em contratar uma consultoria, puta, isso para mim tem que estar incluso no pacote. É isso mesmo. Senão não era consultoria. O nome vem disso também, né? Exato. Mas fala que você ia falar de outra coisa. Não, eu não sei. É que me ocorreu aqui, mas talvez esteja um pouco fora do tema do momento que a gente está falando. Sobre o tempo que dura uma entrevista. Mas acho que a gente vai falar lá na frente. Acho que vale. Eu acho que 15 minutos não dá. Nem sempre 1 hora vai ser necessário, mas eu também acho que mais de 1 hora é demais. Né? Às vezes você faz em meia hora e tá tudo bem, 40 minutos. Eu acho que se fosse para colocar uma regrinha, eu falaria que é de 15 a 1 hora. Eu nem consideraria 15, eu diria de 30 a 1 hora. Porque já fiz entrevistas porque em 15 minutos você faz um check, na verdade. Você não faz uma entrevista. Não estou dizendo que isso também não é importante. Às vezes você tem que acelerar, né? E aí você... Vagas mais operacionais, você acaba fazendo mais rápido, por exemplo. É mais rápido. Vai fazer uma entrevista de estágio? Não, até vaga de motorista, vaga de secretária. Assim, secretária não, que vai ficar... Dependendo do nível da secretária. Exato. Né? Mas telefone, enfim, né? Vagas mais operacionais. Muitas vezes vou fazer uma vaga de estágios. Vai ficar 3 horas, gente? Não faz sentido. Faz sentido. E independente de qualquer vaga, mais de 1 hora eu acho que é demais. Mas eu tava conversando com o cara, o papo se estendeu, né? E é outra coisa, né? Às vezes acontece, tá tudo certo. Mas eu já vi gestor, eu tinha um diretor. Primeiro que ele não deixava a pessoa falar na entrevista. Ele falava. E aí, óbvio que ele está dando todas as respostas para a pessoa. Então, a pessoa sempre respondia o que ele queria. Só que ele ficava pelo menos uma meia hora, 40 minutos falando. Então, tinha entrevistas que duravam 2 horas. Nossa. Extremamente improdutivo. Não tem... Sem contar que não tinha o critério. Então, outra dica que eu dou saiba as perguntas que você vai fazer. Mas numa entrevista você fala menos do que... Ouve mais e fala menos. Né? Observa mais, deixa a pessoa mais à vontade, porque quanto mais informação ela trouxer para você, melhor para você entender aquela trajetória, como é que ela... Exato. Né? É isso mesmo. Gente, conceito de entrevista. Quando você vê alguém dando uma entrevista na televisão, quem fala mais? O convidado que está sendo entrevistado ou o entrevistador? Assim, né? É só uma questão de lógica e entendimento. Acho que isso é importante também. Muitos gestores não... E muitos gestores acham que bater papo é entrevista. Não, bater papo é bater papo. Eu gosto da ideia do bater papo no começo, você quebra um gelo, e aí, me conta um pouco de você. Pô, eu também gosto desse filme e tal. Você cria uma identidade ali, né? E é importante, principalmente no início, para quebrar gelo, né, Mari? Exato. Mas a entrevista não é só isso, né? Perfeito. Você tem que ter mapeado o que você precisa saber daquela pessoa. Perfeito. E até esse quebra-gelo tem que ser para realmente quebra-gelo e não para ser algo que fale assim, eu me identifiquei porque fez a mesma faculdade que eu, porque acabou de viajar para o mesmo lugar, porque fez intercâmbio. Não, é para quebrar um gelo. Né? Gostei tanto porque é virginiano. Legal que é, mas... Exato. Legal. E por último, acho que é algo que você já tinha você trouxe, né, já um pouco antes, é o onboard, né? Se engana quem acha que o onboard não faz parte do processo seletivo. Ele é super importante, né, Mari? Ele a gente tem um número de... Eu não vou lembrar a porcentagem de cabeça, por isso eu não vou falar, mas é uma porcentagem expressiva das pessoas que saem de uma companhia, elas saem por falta de onboarding. O onboarding é como o nome diz, é fazer a pessoa entrar a bordo, tá? Então, assim, eu vou te contar no onboarding o que você precisa saber da empresa, eu vou te mostrar quem são as pessoas dessa empresa, o que é cada departamento, o que a gente faz.
É um tempo a ser investido, e eu entendo que muitas vezes empresas, e aí independe de tamanho, tá? Porque eu já vi isso em empresas gigantescas, multinacional, em empresas pequenas, eu entendo que às vezes elas têm a necessidade da pessoa entrar rodando, mas o onboarding é essencial para que o tempo de vida daquele colaborador seja prolongado. E digo mais, se essa necessidade constante da pessoa entrar rodando, na verdade, ela indica outra coisa. Talvez você precise de mais pessoas na sua área. Talvez você precise reformular, repensar ou desenhar do zero processos, tá? Porque as pessoas acham muito que excesso de trabalho é falta de pessoas. Às vezes é só processo, tá? Sim. Às vezes é só processo. Então, cabe fazer um diagnóstico mais aprofundado disso. É óbvio, você não vai esperar um ano para a pessoa já rodar. Eu gosto de pensar que até os primeiros 6 meses de uma pessoa é o período de adaptação, que tem fases, né? Não quer dizer que com 6 meses a pessoa já não está resolvendo, já não está rodando. Tá, né? Mas ainda é recente, é isso que eu quero dizer. Existem empresas que, inclusive, o processo de onboard dura 9 meses, tá? Tempinho de gerar um ser humaninho. Então, assim, tenha em mente que não é em uma semana que você vai fazer o onboarding, você vai treinar. E não significa 9 meses todo dia fazendo uma coisa diferente, né, Mari? Óbvio que é mais espaçado. Exato, e não é 9 meses. Boa, né? Exato, e não é 9 meses a pessoa em treinamento, né? Nem 6 meses a pessoa em treinamento, nem 3 meses a pessoa em treinamento. Não, né? Ela conhecendo quem é quem. Parar já acho ruim, porque é difícil a pessoa absorver uma semana de todos os dias só treinamento, já acho que tem que ser mesclado, né? Não, e assim, aprender on the job também faz parte, tá, gente? Também faz parte. Não quer dizer que a pessoa já não pode entrar em contato com o cliente, já assumir as tarefas que ela tem que fazer. Óbvio que pode. Pode desde o primeiro dia, inclusive. Mas isso tem que ser organizado. Expectativas têm que ser alinhadas. Inclusive, eu vejo casos disso, eu sei que não é muito foco, mas assim, pessoas que voltam a trabalhar com pessoas. Né? Então, eu tive um analista e depois de um tempo voltou a trabalhar comigo. Bom, cara, meio caminho andado, já sabe como funciona a gestão, então, umas coisas você já pode realmente, né, já ir evoluindo. Mas, mesmo assim, isso é uma empresa nova, é um momento novo, você como pessoa mudou desde aquela época. Então, assim, vamos entender a curva de aprendizado, a curva de entendimento e a responsabilidade da empresa em fornecer essas informações. Perfeito. Não é porque a pessoa é proativa, porque a pessoa é hands-on, como se diz, que ela tem que sair por aí caçando informação para o próprio onboard. Vamos ter calma nós, né? Perfeito, perfeito. Top, Mari. E acho que, assim, para finalizar, né, a gente sabe que é muitas etapas, né, é muita coisas, aquilo eu acho que conseguimos deixar bem claro, né, de que não é só ir lá e conduzir o processo seletivo, não, tem toda uma parte prévia antes, e a gente sabe que é trabalhoso, a gente sabe que às vezes não tem braço suficiente, e é onde tem sim que pensar, será que não vale mais trazer uma pessoa de fora, uma consultoria para nos ajudar? Ai, não, nesse momento não dá. Então, vai ter que fazer dentro de casa mesmo. É a vida, mas é necessário fazer tudo isso, tá? Gente. E a consultoria, ela é um grande parceiro, principalmente para vagas mais estratégicas, eu diria. Né? Ou para grandes volumes também, ajuda bastante, né? Mas eu acho que é muito enxuto também, né, Mari? Se tem só uma pessoa do RH, cara, precisa. Total. E às vezes sai mais barato. A gente acha muito que sai mais caro, mas às vezes sai mais às vezes é mais barato mesmo. Em vez de trazer uma pessoa para ajudar no recrutamento e seleção, ter uma consultoria parceira que já te conheça, porque quanto mais você pode acionar quando precisar. Exato, porque quanto mais você faz a vaga, você vai entendendo a cultura daquela empresa e fica mais fácil até para a consultoria bater o olho e falar, nossa, tem a carinha desse gestor, tem a carinha dessa startup, né? Tem a carinha desse escritório de advocacia. Então, eu acho que assim, é uma questão de entender, acho que até de reeducar de que tem uma imagem que é muito caro. Não, às vezes vale mais a pena. Chiques, né? Que é mais em conta. Sim, ainda mais se o seu volume é sazonal. Você tem um volume alto agora, lá na frente não. Vale mais a pena. Você investe esse dinheiro, você prevê esse dinheiro, estou investindo agora em recrutamento e seleção, enxugou ali, não preciso mais tanto da consultoria agora, vou investir em outra coisa, entendeu? E aí você vai equilibrando.
E mesmo que você tenha uma área de recrutamento e seleção com pessoas internas, é sempre interessante você fazer uso de consultorias, porque elas também te ajudam a trazer um novo olhar, que às vezes você, dentro da sua empresa, do seu segmento, do seu mercado, acaba ficando viciado. Então, eu acho que, como eu disse, recrutamento e seleção você faz a várias mãos. Então, eu vejo muito benefício. Para mim, o ideal era ter os dois juntos. Se você me perguntar, é ter os dois juntos. Traz muitos insights. A consultoria consegue trazer candidatos de forma mais rápida. Exato, exato. É moroso o processo, principalmente de triagem. Exato. E aí, quando você consegue ter os dois dentro da sua estrutura, e eu já tive a oportunidade de trabalhar dessa forma, que é maravilhoso, cara, o ganho é melhor ainda, porque você tem a galera da consultoria especializada, aí você tem a pessoa que faz o recrutamento e seleção na sua empresa, que sabe, ó, gestor tal é assim, aqui funciona assim, assim, assado, cultura daquela área de tal forma. Os ganhos são incríveis, imensuráveis. Boa. Então é isso, pessoal. Valeu por hoje. Mari, obrigada sempre pela parceria, amiga.